Em meu torturado ouvido ressoa incessante um guinchar e farfalhar vindo de um pesadelo, e um uivo débil e distante que parece vir de um cão gigantesco. Não é um sonho, não é, eu temo, sequer loucura, pois muito já me aconteceu para que tal dúvida ainda exista. St. John é um cadáver mutilado. Só eu sei o porquê. E tanto é meu conhecimento que estou prestes a estourar meus miolos por medo de ser massacrado dessa mesma maneira. É fundo em escuros e intermináveis corredores de sinistra fantasia que rodeia meu nêmese negro e sem forma que me leva à autoaniquilação. O Cão de Caça, por H.P. Lovecraft. Que os céus perdoem a tolice e morbidez que nos trouxe a um tão monstruoso destino. Fatigado das trivialidades de um mundo prosaico, onde até os prazeres do romance e da aventura logo se tornaram banais. St. John e eu seguimos com entusiasmo cada movimento estético e intelectual que prometia um adiamento de nosso tédio devastante. Os enigmas dos simbolistas e os êxtases dos pré-rafaelitas todos foram nossos em nossos tempos. Mas cada ânimo novo se drenava cedo demais de seu apelo e sua inovação distrativa. Só a sombria filosofia dos decadentes podia nos ajudar. E até isso só nos era efetivo ao aumentarmos gradualmente a profundidade e inconsequência de nossas penetrações. Baudelaire e Huysmans logo estavam esgotados dessas emoções, até que finalmente restou a nós apenas o mais direto estímulo de aventuras e experiências pessoais anormais. Foi essa terrível necessidade emocional que eventualmente nos levou a essa detestável conduta que até mesmo em meu horror presente eu menciono com vergonha e timidez. Esse extremo hediondo de atentado à humanidade, a abominável prática de roubar túmulos. Eu sou incapaz de revelar os detalhes de nossas chocantes expedições, ou de catalogar sequer parcialmente os piores dos troféus que adornam o museu sem nome que preparamos na grande casa de pedra onde coabitávamos, sozinhos e sem servos. Nosso museu era um lugar blasfemo, impensável, onde com o gosto satânico de nossa virtude neurótica construímos um universo de terror e decadência para animar nossa sensibilidade desgastada. Era uma sala secreta, distante, profunda no subsolo, onde enormes demônios alados esculpidos em basalto e ônix vomitavam de suas largas bocas sorridentes uma estranha luz verde e laranja, e canos pneumáticos ocultos bombeavam danças caleidoscópicas de morte. Fileiras de trapos mortuários vermelhos, costurados em volumosos penduricalhos pretos. Por esses canos vinha a vontade de odores que nossos humores mais desejavam. Às vezes o perfume de pálidos lírios funerários, às vezes o narcótico incenso oriental dos mortos nobres. E por vezes, como me arrepio em me lembrar, o aterrorizante, desalmante fedor do túmulo descoberto. Por volta das paredes dessa câmara repelente haviam sarcófagos de múmias antigas alternados com vívidos cadáveres formosos, perfeitamente empalhados e cuidados pela arte da taxidermia, e com lápides apanhadas dos mais velhos cemitérios do mundo. Vasos aqui e ali continham caveiras de todas as formas e cabeças preservadas em diversos estágios de dissolução. Ali era possível encontrar os crânios carecas e apodrecidos de famosos nobres e as frescas e radiantes cabeças de natimortos. Também estavam lá estátuas e pinturas, todas de natureza diabólica e algumas feitas por St. John e eu mesmo. Uma pasta trancada,
encapada com pele humana. Continha desconhecidas e inomináveis gravuras que, segundo rumores, foram feitas por Goya, que não ousava reconhecê-las. Haviam ali nauseantes instrumentos musicais de corda e de sopro, nos quais Saint John e eu, por vezes, produzíamos dissonâncias de requintada morbidez e cacodemônico pavor. Enquanto numa multitude de gabinetes de ébano repousava a mais incrível e inimaginável variedade de pilhagens vindas de túmulos já reunida pela loucura da perversidade humana. E são esses despojos em particular dos quais eu não devo falar. Graças a Deus tive a coragem de destruí-los muito antes de considerar destruir a mim mesmo. As excursões predatórias durante as quais nós coletamos nossos imensuráveis tesouros eram sempre eventos artisticamente memoráveis. Não éramos carniçais vulgares. Trabalhávamos apenas sob condições específicas de humor, paisagem, ambiente, clima, estação e luz da lua. Esse passatempo era para nós a mais única forma de expressão estética. E dávamos aos detalhes os mais meticulosos cuidados técnicos. Um horário impróprio, um efeito de luz dissonante ou uma manipulação desajeitada da terra úmida destruiriam quase que totalmente aquela titilação doentia que acompanhava a exumação de qualquer segredo algorento da terra. Nossa busca por cenas singulares e condições picantes era febril e insaciável. Saint John era sempre o líder. E ele foi quem conduziu o caminho até aquele maldito lugar que nos trouxe nosso horrível e inevitável destino. Por que maligna fatalidade fomos atraídos até aquele terrível cemitério holandês? Penso eu que foram os rumores e lendas obscuras, os contos de um homem enterrado por 5 séculos, que havia sido ele mesmo um carniceiro em seu tempo e que havia roubado algo perigoso de uma possante sepultura. Eu posso me lembrar da cena nesses momentos finais. A pálida lua de outono por sobre as lápides, projetando longas e horríveis sombras. As árvores grotescas se inclinando carrancudas de encontro ao mato negligenciado e as lápides desgastadas. As vastas legiões de estranhamente colossais morcegos que voavam contra a lua. A antiga igreja coberta de eras apontando um enorme dedo espectral para o céu. Os insetos fosforescentes que dançavam como a chama da morte debaixo dos teixos em um canto distante. Os odores de mofo, vegetação e coisas mais difíceis de se explicar se misturavam debilmente com o vento da noite vindo dos distantes pântanos e oceanos. E, o pior, o fraco uivar grave de algum cão gigantesco que não conseguíamos nem ver nem apontar a origem. Estremecemos quando ouvimos essa sugestão de uivo, nos lembrando das histórias dos camponeses, de que aquele que nós buscávamos havia séculos sido encontrado nesse mesmo lugar, destroçado e mutilado pelas garras e presas de alguma besta inimaginável. Eu me lembro de como nós mergulhamos no túmulo do carniceiro com nossas pás e como vibramos com a cena, incluindo nós, o túmulo, a lua pálida nos observando, as sombras horríveis, as árvores grotescas, os morcegos titânicos, a igreja arcaica, os vagalumes dançando, os odores nauseantes, o gemido gentil do vento da noite e o estranho, meio ouvido uivar sem direção do qual mal tínhamos certeza de que existia. Foi então que acertamos uma substância mais dura do que um mofo úmido e nos deparamos com uma podre caixa retangular incrustada de depósitos minerais do terreno não perturbado há tempos. Era incrivelmente forte e grosso, mas tão velho que nós finalmente o forçamos a se abrir e nos deleitamos com o que continha.
Surpreendentemente muito ainda restava do sujeito, apesar do passar de 500 anos. O esqueleto, apesar de esmagado em algumas partes pelas mandíbulas da coisa que havia o matado, se manteve inteiro com surpreendente firmeza, e nós nos deliciamos com o crânio limpo e branco, e os longos, firmes dentes e os buracos vazios dos olhos que algum dia já brilharam em febre macabra, assim como os nossos. No caixão estava posto um amuleto de aparência exótica e curiosa, que aparentemente costumava ser usado em volta do pescoço do falecido. Ele tinha a estranhamente convencional forma de um cão alado agachado, ou uma esfinge com a face semicanina, e o amuleto era requintadamente esculpido em um clássico estilo oriental a partir de uma pequena peça de jade verde. A expressão em suas feições era de extrema repelência, com notas de morte, bestialidade e malevolência. Ao redor da base estava escrito algo em uma linguagem que nem eu e Saint John conseguíamos identificar. E no fundo estava gravado um grotesco e formidável crânio, como se fosse a marca do seu próprio criador. Foi imediatamente após contemplarmos esse amuleto que nós sabíamos que precisávamos possuí-lo, que tão somente aquela relíquia seria nosso tesouro daquele túmulo centenário. Mesmo que sua forma não nos fosse familiar, nós a teríamos almejado. Mas conforme observamos mais de perto, nós vimos que ela não era de toda desconhecida. O amuleto era de fato alheio a toda a arte e literatura que leitores sãos e equilibrados conhecem. Mas nós o reconhecemos como um artefato mencionado no proibido Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Hazred, o símbolo espiritual pavoroso do culto comedor de corpos da inacessível Leng, na Ásia Central. Com todo o cuidado, nós traçamos as sinistras origens descritas pelo velho demonologista árabe. Origens, ele descreveu, vindas da manifestação obscura sobrenatural das almas daqueles que aborreceram e abocanharam os mortos. Tomando o objeto de jade verde, tivemos nosso último vislumbre da cor esbranquiçada e do olhar cavernoso de seu dono e fechamos o túmulo como estava quando o encontramos. Enquanto nos apressávamos para fora daquele lugar repugnante, o amuleto roubado no bolso de Saint John, nós pensamos ter visto os morcegos descendo em formação até a terra que nós tão recentemente havíamos vasculhado, como se procurassem por alguma maldita nutrição profana. Mas a lua de outono brilhava fraca e pálida, então não podíamos ter certeza. Então, enquanto zarpávamos no dia seguinte para longe da Holanda e de volta para nosso lar, pensamos ter ouvido ao fundo o uivar distante de algum cão gigantesco. Mas o vento do outono gemia triste e abatido, então não podíamos ter certeza. Pouco menos que uma semana após nosso retorno à Inglaterra, coisas estranhas começaram a acontecer. Nós vivíamos em reclusão, sem amigos, sozinhos, sem servos, e em alguns poucos quartos de nosso pequeno casarão em um ermo e afastado brejo. Assim, nossas portas eram raramente perturbadas pelas batidas de um visitante. Agora, no entanto, nós passamos a ser perturbados pelo que parece ser um frequente farfalhar na noite. Não só ao redor das portas, mas também das janelas, tanto as de cima quanto as de baixo. Em uma ocasião, pensamos ter visto um grande e opaco corpo escurecendo a janela da biblioteca enquanto a lua brilhava contra ela. Em outra vez, acreditamos ter ouvido guinchos e asas batendo não muito longe. Em cada ocasião, nossa investigação não revelava nada. E nós começamos a aceitar as ocorrências como se fossem fruto de nossas imaginações.
Imaginações essas que ainda ecoavam em nossos ouvidos o distante uivar que pensamos ter ouvido no cemitério holandês. O amuleto de jade então repousava em um nicho no nosso museu. E por vezes nós queimávamos velas estranhamente perfumadas perante ele. Nós lemos muito do Necronomicon de Alhazred sobre suas propriedades e sobre a sua relação com os espíritos e os objetos que ele simbolizava. E ficávamos perturbados com o que lemos. Então, o terror veio. Na noite de 24 de setembro, eu ouvi uma batida na porta de meu aposento. Imaginando que fosse Saint John, pedi ao batente que entrasse, mas fui respondido apenas por um riso estridente. Não havia ninguém no corredor. Quando eu acordei Saint John de seu sono, ele declarou total ignorância desse evento e se preocupou tanto quanto eu mesmo. Foi nessa noite que o distante, inquietante uivar por cima do brejo se tornou uma certa e pavorosa realidade. 4 dias depois, enquanto estávamos ambos no museu escondido, por lá começou um silencioso, cuidadoso arranhar na única porta que levava para a escadaria secreta da biblioteca. Nosso terror era agora dividido, sendo que além do nosso medo do desconhecido, havíamos sempre considerado o temor de que nossa coleção macabra fosse descoberta. Apagando todas as luzes, nós fomos até a porta e a abrimos de imediato, onde então sentimos uma inexplicável corrente de vento. E ouvimos, como se fosse muito ao longe, uma excêntrica combinação de farfalhares, risos abafados e um tagarelar articulado. Se estávamos loucos, sonhando ou em sã consciência, não tentamos determinar. Nós apenas percebemos com a mais sombria das apreensões que o tagarelar aparentemente desencarnado era sem sombra de dúvidas na língua holandesa. Depois disso, nós vivemos em crescente horror e fascinação. Nos mantemos, sobretudo, na teoria de que estávamos juntamente enlouquecendo em consequência de nossa vida de excitações perversas. Mas por vezes nos era mais prazeroso dramatizarmos-nos como vítimas de algum temível terror rastejante. As manifestações bizarras eram agora frequentes demais para se contar. Nossa casa solitária estava aparentemente viva com a presença de algum ser maligno cuja natureza não podíamos adivinhar. E por todas as noites aquele uivar demoníaco rolava junto ao vento do brejo, sempre mais alto e mais alto. Em 29 de outubro nós encontramos, na terra macia debaixo da janela da biblioteca, uma série de pegadas absolutamente impossíveis de se descrever. Elas eram tão desconcertantes quanto as hordas de grandes morcegos que assombravam o velho casarão em números crescentes nunca antes vistos. O horror alcançou o cúmulo em 18 de novembro, quando Saint John, que andava para casa depois do anoitecer vindo da sombria estação ferroviária, foi abordado por alguma coisa carnívora terrível que o rasgou em fatias. Seus gritos chegaram até a casa, e eu corri até a terrível cena a tempo de ouvir o zunido das asas e de ver uma vaga sombra nebulosa em silhueta contra a lua que se erguia. Meu amigo estava morrendo quando falei com ele, e ele não me podia responder com coerência. Tudo o que ele podia fazer era sussurrar. O amuleto. Aquela coisa maldita. E então ele desabou. A massa inerte de carne mutilada. Eu o enterrei na madrugada seguinte em um dos nossos jardins negligenciados e murmurei por cima de seu corpo um dos rituais demoníacos que ele amara em vida.
E conforme eu pronunciava a última sentença demoníaca, eu ouvia ao longe no brejo o distante uivar de algum cão gigantesco. A lua estava em pino, mas eu não ousei olhar para lá. E quando eu vi no brejo pouco iluminado uma larga sombra nebulosa deslizando de uma colina para outra, eu fechei meus olhos e me joguei com o rosto contra o chão. Quando eu me ergui trêmulo, não sei quanto tempo depois, eu cambaleei para dentro de casa e fiz chocantes reverências perante o amuleto consagrado de jade verde. Agora, com medo de viver sozinho na antiga casa do brejo, eu parti no dia seguinte para Londres, levando comigo o amuleto, depois de destruir com fogo e enterros o resto da coleção ímpia do museu. Mas depois de 3 noites, eu já ouvi o uivar novamente. E antes de se passar uma semana, senti estranhos olhares sobre mim sempre que estava no escuro. Em um fim de tarde, enquanto eu caminhava pelo Victoria Embankment para tomar o muito necessário ar fresco, eu vi uma forma negra obscurecer o reflexo na água de uma das lâmpadas. Um vento, mais forte que o vento da noite, lançou-se sobre mim. E eu soube então que o que quer que tenha pego St. John logo pegaria a mim. No dia seguinte, eu cuidadosamente empacotei o amuleto de jade verde e naveguei de volta para a Holanda. Que piedade me seria dada por devolver essa coisa para seu silencioso dono adormecido eu sequer imaginava. Mas eu sentia que precisava tentar tomar qualquer atitude concebivelmente lógica. O que o cão era e por que ele me perseguia até então eram questões vagas. Mas eu ouvi o uivar pela primeira vez naquele cemitério antigo, e todos os eventos subsequentes, incluindo o sussurro de morte de St. John, serviram para conectar a maldição com o nosso roubo do amuleto. Por isso, eu afundei nos mais profundos abismos do desespero quando, em uma estalagem em Rotterdam, eu descobri que ladrões haviam me despojado desse meu único meio de salvação. O uivar estava alto naquela noite. E pela manhã li sobre um feito anônimo no quarteirão mais vil da cidade. A ralé estava em pânico, pois naquela criminosa habitação coletiva fora feita uma matança que ultrapassara os limites de qualquer outro crime cometido na vizinhança. Naquele ninho esquálido de ladrões, uma família inteira havia sido rasgada e mutilada por uma coisa desconhecida que não deixou nenhum rastro. E aqueles por perto ouviram por toda a noite, sobre o som comum das vozes de bêbados, um distante, profundo e insistente uivar, como de um cão gigantesco. Enfim, estava em pé novamente no insalubre cemitério em que uma pálida lua de inverno projetava sombras medonhas e árvores sem folhas se curvavam carrancudas de encontro à grama murcha, geada e as lápides trincadas. E a igreja coberta de vinhas apontava um irrisório dedo para o céu nada amigável. E o vento da noite rugia maníaco vindo de pântanos congelados e mares frígidos. O uivar estava então muito distante e cessou completamente enquanto eu me aproximava do túmulo que por uma vez já havia violado, e fui assustado por uma enorme horda anormal de morcegos que pairavam estranhamente ao meu redor. Eu não sei por que fui até lá, senão para rezar, ou balbuciar súplicas insanas e pedir desculpa para a calma coisa branca que lá dentro repousava. Mas qualquer que fosse minha motivação, eu ataquei a terra meio congelada com desespero, parte meu e parte vindo de uma força dominante além de eu mesmo. A escavação foi muito mais fácil do que eu esperava. Mesmo que em um ponto eu tenha encontrado uma interrupção bizarra, quando um abutre magro se arremessou do céu frio e se pôs a bicar freneticamente a terra do túmulo, até que eu o matei com um golpe de minha pá.
Finalmente, alcancei a caixa retangular apodrecida e removi a tampa úmida. Esse foi o último ato racional que eu realizarei em minha vida. Pois enfiado naquele caixão centenário, coberto por uma série de morcegos enormes e sinuosos que dormiam, estava a coisa ossuda que meu amigo e eu havíamos assaltado. Não limpo e plácido como nós tínhamos o visto antes, mas coberto de sangue pisado e farrapos alheios de carne e cabelo. E ele me encarava com malícia e consciência, com os buracos dos olhos fosforescentes e presas pontiagudas e ensanguentadas que bocejavam zombeteiras de meu destino inevitável. E foi quando aquilo uivou de sua mandíbula sorridente, um uivar profundo e desdenhoso como o de um cão gigantesco. E eu vi que ele segurava em suas garras sangrentas e imundas o perdido e fatídico amuleto de jade verde. Eu apenas gritei e corri para longe como um idiota. Meus gritos logo se dissolvendo em repiques de riso histérico. A loucura voa no vento estelar. Garras e presas afiadas em séculos de corpos. Gotejando morte montada numa legião de morcegos vinda das ruínas escuras como a noite dos templos enterrados de Belial. Agora, enquanto o uivar daquela monstruosidade morta e sem carne se torna mais e mais alto, e o farfalhar e guinchar dos malditos diabos alados se torna mais próximo e mais próximo, eu devo buscar, com meu revólver, o esquecimento que é meu único refúgio daquele que não tem nome e é inominável. Sem nome.